Plano de Estudo Tutorado, 4º ano Ensino Fundamental, volume 3, 2021, Língua Portuguesa. Olá, bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo também. Tema dessa semana 2 do PET volume 3 de Língua Portuguesa é o uso de pronomes e a coesão textual. Vamos começar? Caro estudante, nesta semana, por meio das atividades propostas, você vai compreender a importância do uso dos pronomes para a construção da coesão do texto. É importante ressaltar a importância dos pronomes para o processo de construção da coesão em um texto. Por meio da coesão, é estabelecida a relação semântica, relações de sentido entre as palavras, entre os elementos do discurso, desde que os conectivos, entre eles os pronomes, sejam empregados de maneira correta, o que possibilitará o encadeamento lógico das ideias do texto. Algumas classificações de pronomes. Pronomes pessoais. Subdividem-se em pronomes pessoais do caso reto, estudados na semana 6 do PET volume 2, pronomes pessoais oblíquos e pronomes pessoais de tratamento. Pronomes possessivos indicam relação de posse, algo que pertence a uma das pessoas do discurso. São eles meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, suas, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seu, suas, seus, suas. Pronomes demonstrativos indicam posicionamento, lugar de um ser em relação a uma das 3 pessoas gramaticais. São eles este, esta, estes, estas, isto, esse, essa, esses, essas, isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Palavras que podem atuar como pronomes demonstrativos: o, a, os, as, mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio, própria, próprios, próprias, tal, tais, semelhante, semelhantes. Para saber mais, veja a tabela com os pronomes pessoais e fique por dentro de como usá-los adequadamente. Então, aí tem a tabela com os pronomes pessoais. Então, aqui, ó, vocês podem observar direitinho, depois voltem para fazer a leitura. É importante ressaltar que este é um quadro classificatório de sistematização das ideias e que é nas situações comunicativas de escrita e de fala que tais conjugações fazem sentido, assim como veremos nas atividades a seguir. Atividades. Número 1. Leia o texto a seguir. Como funcionam os detergentes biodegradáveis? Entenda por que esses produtos são menos poluentes do que os tradicionais. Quando uma panela está engordurada, o que fazemos para limpá-la? Lavar apenas com água não dá resultado. Precisamos usar um detergente ou sabão. O detergente é bastante eficaz nesse tipo de limpeza, porque tanto se liga a água quanto ao óleo. Assim, ele consegue misturar o óleo na água, removendo a gordura e limpando a nossa louça. Mas para onde vai essa mistura depois da limpeza? Se não for para alguma estação de tratamento de água, ela vai diretamente para os rios. É o detergente da sua cozinha, pode causar graves danos à natureza. Em contato com a água, ele forma uma espuma que impede a passagem do oxigênio que os peixes e outros animais usam para respirar. Mas será que tem como limpar a panela sem prejudicar o meio ambiente? A solução é usar um detergente que seja biodegradável. As substâncias biodegradáveis são aquelas que as bactérias e micro-organismos conseguem comer e assim decompor. Depois do trabalho feito pelos micro-organismos, as moléculas que compõem o detergente biodegradável não representam perigo para a natureza, deixam de ser tóxicas e não formam mais espuma. Para proteger o meio ambiente, é muito importante verificar se o detergente, assim como o sabão e até mesmo o shampoo que você usa, é biodegradável. Saiba que produtos assim são menos poluentes e não custam mais caro por isso.
2. No trecho, o que fazemos para limpá-la? O pronome destacado substitui que palavra no texto? Volte ao texto e verifique. Então, aqui, o pronome que está destacado aqui, ó, tá vendo? Então, está substituindo que palavra? Está substituindo a palavra água, panela, noz ou engordurada. Ó, o que fazemos para limpá-la? É a panela? É a água? É noz ou engordurada? Número 3. O pronome nesse, em. O detergente é bastante eficaz nesse tipo de limpeza. Refere-se a que limpeza? Então, aqui, limpá-la, né? O lá, ele está grifado. Então, está se referindo, está substituindo qual palavra? Então, está substituindo a palavra panela. Ó, no trecho, o que fazemos para limpá-la é o que? Está falando aí da panela, né? O pronome destacado substitui que palavra? Então, substitui a palavra panela. Número 3, o pronome nesse, em. O detergente bastante eficaz nesse tipo de limpeza refere-se a que limpeza? Então, aí está se referindo à limpeza de panelas engorduradas, aquelas panelas que estão com gordura. Está falando aí do detergente, né, que é bastante eficaz. Número 4. O pronome destacado, assim ele, consegue misturar o óleo na água, evita a repetição de qual palavra? Número 5. E se não usássemos o pronome ele, deixando o nome do produto já usado anteriormente, como ficaria a frase? Registre nas linhas abaixo. Então, o pronome destacado, assim ele, está destacado aí o ele, ó. Então, assim ele consegue misturar o óleo na água, evita a repetição de qual palavra? Então, evita a repetição da palavra detergente. Ele está se referindo aqui ao detergente. Número 5, aí está falando registre nas linhas abaixo, né? Se a gente não usasse o pronome ele, né, do detergente, como ficaria a frase? Então, ficaria assim. Assim, o detergente consegue misturar o óleo na água. Nós tiramos a palavra ele e colocamos detergente. Número 6. Entre os pronomes destacados, quais são aqueles que expressam ideia de posse? Volte ao texto para recordar. Então, letra A, aquelas, nesse, ele, nenhum deles. Número 7. No trecho, as substâncias biodegradáveis são aquelas que as bactérias e micro-organismos conseguem comer e assim decompor. O pronome destacado, aqui ó, destacado, aquelas, evita a repetição e substitui uma palavra. Que palavra é essa? Substâncias, bactérias, biodegradáveis ou micro-organismos. Então, os pronomes que expressam ideia de posse, aqui está a letra A, aquelas, B, nesse, C, ele, D, nenhum deles. Aqui não tem nenhum deles é de posse, né? Porque os pronomes possessivos são meu, minha, meus, minhas, teu, tua, seu, sua, teus, nosso, vosso, nossa, seus, suas. Então, nenhum deles. 7. No trecho, as substâncias biodegradáveis são aquelas que as bactérias e micro-organismos conseguem comer e assim decompor. Então, aqui está falando, ó, que está grifado, que está destacado, é aquelas. Então, está perguntando qual palavra aqui aquelas está substituindo. Então, está substituindo a palavra substâncias. Então, você vai marcar aqui letra A, substâncias. Depois, a classificação do pronome aquelas é... Então, aquelas é um pronome pessoal, é um pronome relativo, um pronome possessivo ou um pronome demonstrativo? Número 8. Após ler o texto, registre nas linhas abaixo quais benefícios para a natureza e para o ser humano os produtos biodegradáveis proporcionam. Então, a classificação do pronome aquelas é pronome demonstrativo. Aqui demonstrativo. Número 8. Registre nas linhas abaixo, após ler o texto, quais benefícios para a natureza e para o ser humano os produtos biodegradáveis proporcionam.
As substâncias biodegradáveis são aquelas que as bactérias e micro-organismos conseguem comer e assim decompor. Depois do trabalho feito pelos micro-organismos, as moléculas que compõem o detergente biodegradável não representam perigo para a natureza, deixam de ser tóxicas e não formam mais espumas. Também no final do texto está falando que para a gente proteger o meio ambiente é muito importante que a gente utilize sabão, shampoo, né, até o próprio detergente, que eles sejam biodegradáveis, que assim ajuda a proteger o meio ambiente. O pronome de posse, né? Então é meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, suas, seus, suas. Nosso, tá vendo? Posse, tá vendo? Nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seu, suas, seus, suas. Então, indicam relação de posse, algo que pertence a alguém, né? A uma das pessoas. Então, pertence a alguém. Então, a gente usa essas palavras. Depois, os pronomes demonstrativos, eles são aqueles que indicam um posicionamento, lugar de um ser em relação a uma das três pessoas gramaticais. Então, ó, demonstrativo, tá demonstrando, ó, este, esta, estes, estas, isto, esse, essa, esses, essas, isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Tá, eu grifei aqui também, ó, palavras que podem atuar como pronomes demonstrativos, o, a, os, as, mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio, própria, próprios, próprias, tal, tais, semelhante, semelhantes. Por que eu voltei aqui? Porque lá na atividade, aqui nós temos os pronomes pessoais, ó, da primeira pessoa, da segunda pessoa e da terceira pessoa, no singular e no plural, retos e oblíquos. Então, na primeira pessoa, retos, eu, oblíquos, mim, comigo. Então, na segunda pessoa, retos, tu, oblíquos, te, contigo. Na terceira pessoa, ele ou ela, e oblíquos, se, com esse, consigo ou alhe. Na primeira pessoa do plural, no retos, nós, no oblíquos, nos, conosco. Na segunda, vós, vos, convosco. Na terceira pessoa do plural, eles ou elas, se, consigo ou as, lhes. Então, a gente volta aqui para poder observar que naquela questão que tinha os pronomes, não tinha nenhum. Tá perguntando, aqui a gente está vendo o texto, né? Aí eu grifei aqui, ó, sobre as substâncias biodegradáveis, no texto, né? Aí, nessa questão aqui que está falando, se existe algum pronome de posse, aquelas nesse, ele, então não existe nenhum deles, né? Posse, nós vimos lá quais são os pronomes de posse. Então, você encontrou alguma dessas palavrinhas no pronome de posse? Nenhuma delas faz parte, nem aquelas, né? Aquelas, tá demonstrando, então não é. Então, aqui você marcou nenhum deles. Tá? Aqui a gente está vendo aquelas que as bactérias e micro-organismos conseguem comer e se decompor, tá falando aí, se referindo à palavra substâncias. Aqui é um pronome demonstrativo, ó, aquelas é um pronome demonstrativo. E para finalizar, o 8, que quais benefícios para a natureza e para o ser humano os produtos biodegradáveis proporcionam. Então, você pode voltar ao texto, você vai verificar se a gente está usando um produto que não é biodegradável, quais os danos que ele pode trazer, né, para a natureza, os peixinhos que estão lá nos rios, né? Então, nós encerramos a semana 2 do PET, volume 3, de língua portuguesa do 4º ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Aproveito para te pedir para você se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda, e deixe também o seu like, ele é muito importante para o canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.